Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe, né, irmãos, o nosso dia de hoje, assim como tem abençoado todos os outros dias, né? Nossa palavra de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do verso 11. Amém, irmãos? E olha aí o que está dizendo a palavra do Senhor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando a palavra fala que a obra tem que ser fundamentada numa única base, num único alicerce, numa única rocha, como o Senhor próprio fala acerca do que edifica a sua casa sobre a rocha, e vem o tempo, vem o vento, vem a tempestade, e ela não cede, ela não cai. Assim nós temos que ser dedicados à obra. O que é ser dedicado à obra, pastor? É trabalhar mais e mais acima de tudo e tal. E acima de tudo, irmãos, nunca se esquecer que o fundamento de toda boa obra é Cristo Jesus. Amém, irmãos? É verdade, né, que nós temos que trabalhar assim, né? Ser disposto, irmão, ser disposto em trabalhar na obra do Senhor. Quer dizer, nós temos disposição aí para tantas coisas, né, irmãos? Mas quando se diz que é para fazer algo especial para o Senhor, a gente coloca sempre muito impedimento, sempre muito empecilho. Então, quer dizer, nós precisamos ser pessoas aí mais dispostas, né, para trabalhar para o Senhor, ter mais aí fazer, né, irmãos? Fazer o nosso próprio tempo, né? Porque a verdade nós sabemos que é nos dado um tempo, irmãos, do qual nós aí repartimos eles em vários outros tempos para a gente poder fazer as nossas coisas. E a gente se organiza esse tempo, né, de várias formas, encaixando aí tudo aquilo que nós precisamos durante o dia. Só que nesse encaixe, irmãos, nós nos esquecemos de encaixar aí a obra de Deus, né? Nós organizamos tudo, encaixamos todas as coisas que precisamos, que necessitamos, mas sempre a obra de Deus nós deixamos lá. Ah, se der tempo eu faço, se der, e às vezes, mas é que nunca dá, nunca sobra. Por quê? Porque fazer a obra do Senhor não está encaixado na sua programação. Fazer a obra de Deus não está também como prioridade naquilo que você tem no seu dia. Por isso que não dá tempo, irmãos, né? Da mesma forma é quando você diz assim: nossa, pastor, esse mês eu não tive como devolver o meu dízimo. Como? Se você trabalhou, você não teve dízimo, né? Quer dizer, a gente, irmãos, fica apegado em falhas e queremos sempre, né, irmãos, achar aí algo para poder justificar a nossa falha, o nosso erro. E não tem justificativa. Quer dizer, se você não encaixa a obra de Deus, né, no seu dia, nunca você vai ter tempo. E se você não tem o seu dízimo como primícias para Deus, também não vai sobrar, porque você não dá daquilo que sobra. O dízimo é o primeiro que você tira, né? Então, quer dizer, você precisa se organizar, você precisa fazer com que as coisas se encaixem no seu tempo. E é importante nós entendermos, irmãos, que não dá para encaixar nenhuma obra em cima de qualquer superfície. Você já pensou, irmão, você construir um edifício num terreno pantanoso, num terreno alagadiço? Você construir uma casa num terreno movediço?
É possível? Não é. Para construir uma edificação, você primeiro precisa de uma estrutura. Mesmo aonde o terreno ele sofre até mesmo liquefação, você tem que produzir uma base que seja capaz de sustentar a obra. E a base que a Bíblia nos fala para toda boa obra é Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos deixando de lado a Jesus vai ruir. Não vai prosperar, não vai crescer. Às vezes nós fazemos aí obras bonitas, isso eu estou falando de trabalhos sociais, eu estou falando de cultos festivos e tudo, mas se nós deixamos Cristo de fora, vai ruir, não vai sustentar. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas a igreja... Às vezes vem tanta gente, naquela campanha fulana de tal, a igreja está lotada e de repente o povo para, o povo some, o povo não permanece. Como o povo é ingrato? Não é ingrato, é porque você não ensinou que a base é Cristo Jesus. Não existe oba-oba, não existe lenga, não existe, irmão, a base é Cristo. Do contrário, irmãos, nós vamos viver sempre um carnaval religioso. O que é o carnaval religioso que eu falo? É uma coisa que acontece uma vez por ano, por 3, 4 dias, faz muito barulho, muita festa, muito oba-oba e desaparece, e é só o ano que vem, só na próxima festa. Ué, irmãos, e a palavra do Senhor ela não tem que permanecer no meio do seu povo? Né? Porque, perdão, porque que hoje se vê tanto movimento, amanhã está caído. E de repente o movimento, vamos ter que fazer uma campanha, tem uma outra palavra que se usa muito, né? E me fugiu aqui. Tem que fazer para movimentar, para agitar a igreja, para agitar o povo de Deus, irmãos. Movimento, né? Barulho não é poder de Deus. Entenda isso. O poder de Deus, ele provoca barulho? Provoca, mas barulho não é sinônimo de poder de Deus. Barulho não é sinônimo da presença de Deus. Elias estava na caverna e veio o terremoto. Deus não estava no terremoto. E eis que veio o vento. Deus não estava no vento. Tá vendo, irmãos? Então, quer dizer, a gente precisa entender, irmãos, que enquanto nós não colocar o Senhor Jesus como prioridade na nossa vida, as coisas vão continuar da forma que está, indo de mal a pior e a cada dia, né, ficando muito pior ainda. Por quê? Porque as pessoas, elas não colocam Cristo como, irmãos, o principal, as primícias. As pessoas, é igual essa questão de dízimo, as pessoas elas ficam procurando uma justificativa diante do seu pastor, sendo que o dízimo não é para o pastor, não é para o líder, irmão. Quer dizer, você aprende na palavra do Senhor que quando você não é dizimista, você está roubando do Senhor, não é do seu pastor. É lógico que você conhece aí tudo, a questão, né, da hierarquia da igreja, que quer dizer, se usa o dízimo da igreja, dos irmãos, as ofertas para poder estar, o quê? Pagando água, luz, essas coisas, irmãos, mas o dízimo não é para o pastor. Então, quer dizer, fica procurando justificativa. Da mesma forma, é a questão da palavra do Senhor. Né? As pessoas ficam procurando justificativa. Não, nossa, pastor, eu não fui na igreja ontem porque eu não tive tempo, porque eu cheguei do serviço cansado, porque eu atrasei. Irmãos, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida, porque senão nunca você vai verdadeiramente recebê-lo dentro de você. Por quê? Porque o seu tempo ele não vai dar. Enquanto você não se organizar, você não vai ter tempo, não vai sobrar tempo para servir o Senhor, para ir adorar o Senhor. Você precisa entender isso. Quer dizer, se você põe Deus como prioridade, sempre você vai dar um jeito de ir aos cultos, sempre você vai dar um jeito de ouvir a palavra, de ter como prioridade na sua vida a palavra, e aí depois as outras coisas você vai também se organizar. Mas por quê? Porque você colocou o Senhor como primícia. Quer dizer, se eu coloco o meu trabalho como primícia na minha vida, todos os dias eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu coloquei isso, né, como que eu
primeiro. Não, tal hora eu acordo, eu tenho que ir pro trabalho, simples assim. Eu atrasando ou não, eu tenho que estar lá. Então é diferente, né, irmão? Que nós, irmãos, que nós venhamos a aprender de verdade, a colocar a Cristo como fundamento de tudo na nossa vida, né? Eu não fui, como a pastora falou, eu não fui no culto ontem porque não deu tempo. Ué, irmãos, Cristo não é em primeiro lugar na sua vida? Mas eu tive que visitar, eu tive uma visita inesperada. Irmãos, eu tive no Piauí. Eu me lembro de uma vez que nós fomos fazer um culto no lar e havia sido convidado o vizinho, né? O vizinho tinha sido convidado para o culto, né? E o vizinho chegou a ele uma visita e ele falou: eu tenho um convite para ir para o culto, vamos para o culto? E pensa num culto que foi abençoado. Então vamos colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos estar orando então, moça? Soberano Deus, Querido, Deus obrigado, meu Pai querido, pela tua graça, a tua misericórdia, a tua unção no meio do teu povo, que nós possamos aprender, meu Pai querido, colocar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que sejamos verdadeiramente edificados, para que sejamos verdadeiramente estruturados. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, derrama sobre cada um dos seus filhos a dedicação à tua obra, a sinceridade diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Você que já é inscrito no canal, que Deus te abençoe ricamente. Dê o like aí, continue compartilhando, levando a palavra. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe também nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, nas suas redes sociais. E esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.